Olha, ela me deu a resposta mais inimaginável do mundo. Quem, a Ângela? Ué, ela não foi pra tua casa? Estranho. Ela chegou aqui, arrumou as coisas dela, disse que ia se mudar e eu imaginei que... Depois da vinheta, não perca a história completa de Celso e Ângela. Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu tinha uma lojinha popular ali no bairro e a menina que trabalhava comigo como vendedora tinha pedido a conta. Tinha arranjado um emprego melhor num shopping, de modo que coloquei um papel ali na frente oferecendo a vaga. Botei também um papel na entrada de um mercadinho que tinha ali perto, porque lá o trânsito de gente era bem maior. Alguns dias depois apareceram algumas candidatas, entre elas a Ângela. Gostei do jeito dela de saída. Parecia uma pessoa assim bem atenciosa, super educada, focada, tinha disponibilidade de horário, sem contar que era muito simpática, justamente o perfil que eu estava procurando. Em resumo, acabei dando um emprego a ela. E ela ficou tão feliz. Ela estava sem celular na época, mas passou o número de uma amiga para que eu pudesse avisá-la. Olha, pensa numa mulher de convívio super fácil. Não batia de frente com ninguém, comigo até muito menos, pelo contrário. Pessoa super atenciosa, de modo que a gente se entendeu bem desde o começo. Aliás, com o tempo, à medida que fui conhecendo melhor, sabendo mais coisas sobre ela, foi inevitável começar a reparar também na aparência dela. Bonita, delicada, uma pessoa tão doce, quer dizer, às vezes, dava assim para notar um quê de tristeza no seu olhar. Mas na maior parte do tempo, ela estava sorrindo, sempre bem disposta. Quando conversei com ela sobre a vaga, levantei algumas informações e ela me contou, por exemplo, que era solteira, não tinha filhos, sua família era da região metropolitana, só não especificou exatamente qual a cidade. Ela contou que morava com uma amiga ali mesmo no bairro. Acho que foi por isso que eu comecei a reparar um pouco mais nela, no seu jeito, até pelo fato de ela ser solteira. Já fazia, nessa época, quase 5 anos que eu também era separado. Desde que minha ex-esposa me deixou, que eu nunca mais tive relacionamento assim importante com mulher nenhuma. Me dedicava única e exclusivamente à minha loja. Até porque não tinha tempo para nada, né? Saía sempre tarde da noite ali do meu comércio. E isso naturalmente contribuiu para que eu começasse a me sentir interessado por essa moça. Eu era um pouco mais velha do que ela. E ela tinha o costume de me chamar de seu Celso. Um dia, inclusive, eu falei: escuta, Ângela, vamos deixar de lado essa coisa aí de seu Celso. Me chama só de Celso. A gente se vê todos os dias aqui na loja. Não tem por que ficar com essa formalidade toda, você não acha? É uma questão de respeito, né? O senhor é meu chefe. Pois é. Mas não precisa nada disso, viu? Aliás, vão esquecer essa coisa de senhor também. Me sinto velho assim quando você me chama de senhor, sabia? Ela achou graça e sorriu. Disse que estava tudo bem. Mas volta e meia, esquecia. E voltava a me chamar de seu Celso. Eu só olhava para ela e ela logo se corrigia. Sabe, aos poucos, fomos ganhando intimidade, a ponto de fazermos brincadeiras um com o outro. E, ao mesmo tempo, fui sentindo que alguma coisa estava acontecendo comigo em relação a ela. Tanto que a melhor parte do meu dia era quando estávamos ali na loja. A companhia dessa moça passou a me fazer muito bem. Quando ela sorria, parece que tudo se iluminava à sua volta. Chegou num ponto que eu comecei a me perguntar se estava sentindo alguma coisa por ela. Que mais que eu podia pensar? Mesmo quando a gente não estava ali, ela estava na casa dela, eu estava em casa, eu vivia pensando nela, imaginando o que será que ela estava fazendo justamente naquele momento. No entanto, até pelo fato de ela ser minha funcionária, eu tinha até medo de tentar uma aproximação e ser mal interpretado. Hoje em dia,
em se tratando de patrão e funcionária, a gente tem que pensar muito antes de falar alguma coisa, né? Para não ser acusado de assédio. O detalhe é que eu percebia, pelo jeito dela, que ela também tinha um certo interesse por mim. O que me deixava um pouco mais corajoso, né? Volta e meia. Eu saía e voltava com um chocolate. Só que, claro, sempre a tratei com o devido respeito. Olha, como eu levava alguma coisa para ela de vez em quando, ela de vez em quando retribuía. Mas também nunca chegou a comentar nada sobre sentimento, interesse, alguma coisa assim. Até que um sábado, perto de fechar a loja, tirei coragem não sei de onde, e entre um assunto e outro perguntei se ela ainda tinha algum compromisso. Se não tivesse, se aceitaria jantar comigo. Fiz o convite e já fiquei até meio encolhido, com medo de ela responder de modo negativo, né? Ela me olhou assim, surpresa, né? E depois perguntou: jantar com você, mas quando? Hoje? Sim, hoje. Ela ficou assim pensativa durante um tempo, pareceu indecisa, até que para minha alegria aceitou. Olha, eu fiquei tão feliz. Fazia tempo que eu tinha aquela intenção, mas sabe o medo? Saímos juntos dali e fomos direto ao restaurante. Eu a levei a um rodízio de carnes e pensa numa noite boa, gostosa e divertida. Conversamos tanto sobre tanta coisa, inclusive sobre nossa vida. Coisas pessoais. Só que infelizmente não passou disso. Não tive coragem de falar nada assim mais íntimo, né? Dizer que estava gostando dela, ou interessado. E no fim a deixei em casa. E o máximo que fizemos foi trocar um beijo no rosto. Mas uma coisa eu digo: bastou aquele beijo no rosto, aquele encontro, para, olha, me deixar assim, me sentindo como um rei. Nem consegui dormir direito à noite. Passei rolando de um lado pro outro da cama, só lembrando daquilo que tinha acontecido. E olha que não tinha acontecido praticamente nada, né? Ah, como eu desejei que ela também estivesse pensando em mim. Eu lembro que na segunda-feira a gente se encontrou ali na loja e já deu para perceber alguma coisa diferente no ar. Como que foi seu final de semana? Eu perguntei, ela falou que normal, não tinha feito nada demais. E o seu? Aí eu falei que tinha passado o domingo todo. Tive coragem e acabei falando. Eu tinha passado o domingo todo pensando nela. Mentira. Quase falei. Mas no último instante, se bem que eu não falei em palavras, mas tenho certeza que ela praticamente leu nos meus olhos a saudade que eu tinha sentido. Olha, eu passei toda aquela semana criando coragem para avançar. E sei lá, eu observava assim o jeito dela. E toda noite, quando a gente terminava de trabalhar, fechava a loja, ela se despedia de mim, me olhando de um modo como se estivesse esperando alguma iniciativa da minha parte. Quem sabe convidá-la de novo para algum lugar, ou pelo menos dizer alguma coisa. Até que no sábado, não consegui me segurar e a chamei para a gente jantar de novo. Ela sorriu e falou: claro que aceito, imagina. Adorei o jantar de sábado passado. Só que ela parou no meio da frase e ficou me olhando assim, indecisa. Ué, só que o que, Ângela? Você tem compromisso? Não, não é isso. Na verdade, estava aqui pensando que, em vez da gente sair para jantar em algum restaurante, você não prefere que eu mesma cozinhe? Sim, porque olha que eu sou boa cozinheira, viu? Acho que você vai gostar. Olha, Ângela, por mim pode ser, né? Mas aí você vai cozinhar onde? Lá em casa? Se não tiver problema para você.
Imagine se ia ter problema. Era o que eu mais queria na vida. E olha, naquela hora, ela falou aquilo. Eu disse que estava combinado. A gente ficou se olhando. Eu senti que ia acontecer finalmente. Até porque, vamos convir, né? Já estava demorando. Só que não demorou mais. A gente se beijou. Saímos dali, passamos no mercado. Compramos algumas coisas para preparar o nosso jantar. Até vinho eu comprei. Acho que não preciso nem dizer que eu fiquei cheio de expectativas, né? E tudo entre nós, o clima ali estava tão gostoso. Ela preparou assim um jantar delicioso. E tudo regado aquele vinho, né? Tudo foi ainda melhor. Depois do jantar, a gente ficou ali conversando, até que pelas tantas, eu achei que já era tempo de dar mais um beijo, até porque estava com tanta saudade daquele primeiro. E a gente se beijou de novo, só que dessa vez um beijo mais, sim, digamos, mais avançadinho, né? Mais entusiasmado, vamos dizer. E logo engatamos uma sequência de beijos, um mais ardente do que o outro. No fim, ela passou a noite toda comigo ali. Foi a noite que eu esperava, com a qual tinha sonhado há muito tempo. Olha quanto tempo que eu não me sentia tão bem. Na verdade, ali naquela noite, ainda passamos o domingo todo juntos. Já tinha até escurecido quando a levei lá para casa da sua amiga. Eu queria que ela dormisse mais aquela noite ali comigo, mas ela falou que precisava trocar de roupa, resolver umas coisas, que era melhor deixarmos, quem sabe, para o outro final de semana e só por isso não dormimos juntos de novo. Olha, depois que tudo aconteceu entre nós, eu tive certeza de que estava sentindo por ela alguma coisa que não era só entusiasmo, não. Na segunda-feira, a minha vontade era de nem abrir aquela loja, ficar trancado ali dentro com ela e não soltá-la dos meus braços nunca mais. Só que fazer o quê? Tinha trabalho, né? Só que mesmo assim, com a loja aberta, passamos o dia todo assim, nos paquerando. E sempre que era possível, quando não tinha cliente perto, eu lhe roubava um beijo. Fazia pouco mais de 2 meses que ela estava trabalhando ali. E a verdade é que entre nós, tudo aconteceu rápido, mas rápido demais. Depois que ficamos juntos pela primeira vez, ela passou a dormir lá em casa de vez em quando. Final de semana, principalmente. Até que, depois de algum tempo de romance, como eu morava sozinho, eu a convidei para morar comigo. Nessas alturas já estava apaixonadaço, né? E como ela morava de favor lá na casa daquela amiga, quer dizer, ajudava lá nas despesas, mas de qualquer maneira não era a casa dela. Achei que ela fosse gostar do convite, mas senti que ela ficou meio travada. Chegou a dizer: será que a gente não está indo rápido demais? Olha, se você quer sinceridade, acho que não. Na verdade, estamos indo na mesma velocidade com que você me conquistou. Tô apaixonado por você, Ângela. Te quero comigo o tempo todo. Ela, no entanto, apesar do meu arrobo sentimental daquele momento, disse que preferia ir um pouco mais devagar. Mesmo passando a noite lá comigo de vez em quando, ela preferiu continuar morando na casa da amiga, pro caso, palavras dela, de eu me arrepender ou de as coisas não derem certo entre nós. Enfim, acabei aceitando seus termos, até porque para mim o que importava mesmo era estarmos juntos. Fomos levando o nosso romance até que um dia, perto de completarmos 4 meses, aconteceu uma coisa, um imprevisto, digamos assim. Lembro que entrou um homem assim meio mal encarado pela porta, ali da loja. Olhou assim para todos os lados
e se aproximou da Ângela. O detalhe é que ela parecia assustada. Ficou olhando para ele assim, mais branca que uma folha de papel. Tive até a impressão de que ela estava tremendo. Ele ficou parado olhando para ela e nisso eu me aproximei. Posso ajudá-lo? Ele nem olhou na minha cara. Pode deixar que a moça aqui me atende. Ela só balançou a cabeça, dizendo que sim. Mas sabe quando você sente que tem alguma coisa de errado? Ela parecia assustada. Aliás, pelo jeito deles. A impressão que dava é de que os dois se conheciam. Foi a impressão que me deu. Ele deu uma olhada assim numas camisas, aí olhou assim umas gravatas, mas mesmo a certa distância eu reparei que ele conversava com ela o tempo todo enquanto olhava os artigos ali. Tudo assim meio cochichado. Até que no fim não comprou absolutamente nada. Parecia que tinha ido ali na loja só para falar com ela. Do mesmo jeito que entrou, ele saiu. Só que a Ângela continuou com aquela cara de assustada. Depois que guardou tudo nos lugares, apesar de não ter mais o cliente ali perto, só alguns outros que estavam assim mais distantes, eu deixei ali aqueles 3 ou 4 clientes e fui lá conversar com ela. Tá tudo bem, Ângela? Você pareceu nervosa? Você conhece aquele homem? Nessa hora, ela me olhou de um jeito tão estranho. Só que não respondeu. Ficou em silêncio. Mas dava para ver o medo estampado na sua face. Em vez de resposta, ela só falou aquilo. Eu preciso dar uma saidinha, Celso. Tudo bem? Saidinha? Mas quando? Agora? É. Olha, eu não sou bobo. Como também não nasci ontem. Para mim, tinha alguma coisa a ver com aquele cara. Inclusive perguntei para ela se ela queria sair por causa dele. Mas ela não respondeu. Posso ir? É rapidinho, eu já volto. O que eu podia dizer, meu Deus? Que não? Assim que ela saiu pela porta, eu fiquei tão atarantado. Coração disparado. Aquela sensação estranha, me consumindo por dentro. Ela falou que logo voltaria, mas demorou quase 2 horas para chegar. Fiquei ali o tempo todo com a cabeça cheia de maus pensamentos. E quando ela entrou, parecia ainda mais estranha do que quando tinha saído. Só que mais uma vez não quis se abrir comigo. Fiz um monte de perguntas, mas ela se fechou. Simplesmente não quis me dizer o que tinha ido fazer na rua. E também passou o resto do dia moada, quieta, sem trocar nenhuma palavra comigo. Minha cabeça ficou uma confusão só. Até que perto de fechar a loja, ela foi arrumando as coisas dela. Depois se despediu de mim com um beijo assim, mas um beijinho, sabe aquele beijo michuruca? Só disse tchau e foi saindo pela porta. Eu ainda chamei, pedi que esperasse, falei que levaria até na casa da amiga dela, mas ela falou que não precisava. Tinha coisas a resolver. E nessa hora, depois de dizer que tinha não sei o que para resolver, ela me olhou, mas com um olhar tão triste, que juro, me fez sentir aquele aperto na garganta. E depois simplesmente se foi. Eu não sei explicar, mas me bateu um pressentimento tão ruim. Algo me dizia que tinha tudo a ver com aquele sujeito que apareceu ali na loja. O cara não tinha ido comprar nada. O pior de tudo foi que cheguei em casa e não consegui pensar em outra coisa.
Fiquei ali andando de um lado para o outro da casa, atarantado, até que perto das 10 horas da noite, por conta daquela minha inquietação, peguei o carro e fui parar lá na frente da casa da Sônia, amiga da Ângela. Na verdade, ela pagava um pequeno aluguel ali para a amiga. E apesar do horário, ainda não tinham ido dormir, porque a luz estava acesa. Bati palmas, dali a pouco a porta se abriu. E quando perguntei pela Ângela, a Sônia me deu a resposta mais inimaginável do mundo. A Ângela? Ué, ela não foi para tua casa? Estranho. Ela chegou aqui, arrumou as coisas dela, disse que ia se mudar. Eu imaginei que fosse lá para tua casa. Não, mas ela falou isso? Não tem nada a ver. Ela saiu da loja e, segundo a Sônia, já fazia quase 1h30 que ela tinha saído. O que eu fiz? Voltei, até porque numa dessas, ela tinha ido mesmo para minha casa, né? Só que as horas foram passando, e nem sinal dessa mulher. Fiquei acordado até a madrugada, esperando para ver se ela chegava. Depois, ainda peguei o carro e dei voltas ali pelas ruas, só que realmente não vi nem sombra. No dia seguinte, para o meu espanto e para o meu desespero, ela também não deu as caras na loja. Simplesmente não foi trabalhar. Imagine como ficou a minha cabeça de tanta preocupação. Eu passei o dia todo nervoso. À noite voltei a procurar a Sônia. Ela também não sabia mais da amiga. Aí contei que tinha aparecido aquele sujeito estranho lá na loja, que foi depois disso que a Ângela tinha ficado também esquisita daquele jeito. Aí descrevi mais ou menos o cara para ver se ela conhecia. E nessa hora ela fez um ar assim tão esquisito. Só se for o ex-marido dela. Bom, isso explica muita coisa, né? Porque eu também notei que ela estava meio esquisita. E foi então que essa moça me contou coisas que eu, sinceramente, não podia nem imaginar. Primeiro, que a Ângela era separada. Que esse tal de ex-marido não lhe dava sossego. Por isso ela tinha ido embora lá de onde morava, ido passar uns tempos ali, na casa da amiga. Só que pelo jeito, o infeliz acabou encontrando. Agora pelo menos estava explicada a reação dela quando viu aquele homem entrando pela porta da loja. Ela perdeu a cor, ficou assustada. Depois deu aquela saidinha. Com certeza deve ter ido conversar com ele. Agora, o pior de tudo foi que nem a Sônia soube me dizer para onde que ela tinha ido. Se tinha voltado com o cara, se tinha ido embora lá para casa da mãe dela. E também não tinha nenhum modo de entrar em contato com a família dela. Ou seja, se eu quisesse falar com ela, teria de esperar ela me procurar. Só que infelizmente isso não aconteceu. Até hoje espero por uma ligação sua, uma mensagem. Ou ela aparecer ali na loja ou em casa, para pelo menos eu saber o que foi que aconteceu, se realmente ela voltou para esse cara. Esse tal de ex-marido, do qual ela nunca me falou. Ela nem recebeu os dias trabalhados, só para se ter uma ideia. Partiu sem falar comigo, sem sequer me dar uma explicação. Como que ela pôde ter feito isso? Principalmente depois daquilo que vivemos juntos. Para fazer o que fez, nem devia se importar comigo. Nem devia estar aí para se eu for sofrer ou se não for sofrer com a ausência dela. Se pelo menos eu soubesse o que tinha acontecido. Segundo a amiga dela me falou, ela tinha saído da cidade dela
e vindo para cá justamente para fugir do sujeito. Ou seja, quem faz isso é porque não quer ficar com o cara. Mas se não quer, por que foi? Será que o cara ameaçou? Será que o cara é um bandido, Sabe como que eu tenho me sentido? Como me sinto todos os dias? Como um viúvo sem um corpo para velar. Ah, se eu soubesse que aquele dia, quando ela me lançou aquele olhar triste, me disse tchau, antes de sair por aquela porta, na verdade seria a última vez que eu a veria. Ah, eu não a deixaria ir. Me bateu aquele pressentimento, mas não o suficiente para eu impedi-la. Maldita hora que eu deixei que ela se fosse. Embora apesar do tempo, eu ainda tenho esperança de que ela me procure. Mesmo que seja só para me dar uma explicação. Mesmo que não seja para voltar para os meus braços. Mesmo que seja apenas para dizer que voltou para aquele sujeito. Aquele intruso. Mesmo que seja para acabar de vez com todas as minhas esperanças.